Você já ouviu falar em frações equivalentes? Elas são diferentes formas de representar a mesma quantidade. Parece um pouco complicado. E como isso funciona, professor? Bom, para explicar melhor, vamos pensar na fração 1/2. Como você representaria ela? Bom, eu pegaria um retângulo e dividiria ele em duas partes iguais e pintaria uma das partes. Muito bem. E como poderíamos representar a fração 2/4? É só eu pegar o mesmo retângulo e dividi-lo em 4 partes iguais e pintar 2 partes. É isso mesmo. E se eu quiser representar a fração 4/8, basta dividir esse retângulo em 8 partes iguais e pintar 4. Agora vamos juntar tudo isso. Perceba que a primeira figura representa a fração 1/2. A segunda representa 2/4. E a terceira, a fração 4/8. Em todas as figuras, foi pintada a mesma parte, exatamente a metade. Mas dividimos elas de formas diferentes. E as frações também estão diferentes. Apesar de estarem divididas de formas diferentes, em todas as figuras pintamos a mesma quantidade, a metade. Essa é a definição de frações equivalentes. São frações aparentemente diferentes que representam a mesma quantidade. E se olharmos bem para cada uma dessas frações, observe que podemos obter a fração 2/4 multiplicando a fração 1/2 por 2. E que podemos obter a fração 4/8 multiplicando a fração 2/4 por 2. Então é assim que obtemos frações equivalentes? Exato! E podemos multiplicar por qualquer número. Se pegarmos a fração 1/2 e a multiplicarmos por 2, por 3, por 4, por 5, vamos encontrar várias frações equivalentes, como 2/4, 3/6, 4/8 e assim por diante. E o mais incrível é que esse processo não tem fim. Podemos continuar multiplicando e descobrindo novas equivalências. As possibilidades são infinitas. É só pela multiplicação que podemos obter frações equivalentes, professor? Podemos obter pela simplificação de frações também. Na próxima aula, vamos ver como simplificar frações e como verificar frações equivalentes. Não esqueçam de praticar. Até a próxima aula, pessoal! Até a próxima aula. Você sabe como ler frações? É claro que eu sei. Essa é a fração 6/8. Não é bem assim. Essa é a fração 6/8. Existem algumas regras diferentes de leitura. Até o 10 é de um jeito e depois muda. E aí, pessoal, tudo bem? Acompanhem comigo para ver como funciona a leitura de frações. A leitura sempre vai depender do denominador da fração. Lembre-se, o denominador é o número que está embaixo. Quando o denominador é 2, a gente chama de meio. Temos como exemplo a fração 1/2. Quando é 3, chamamos de terço. Nosso exemplo é 1/3. Com 4, vira quarto. Nesse, o exemplo é 3/4. E assim vai. Quinto, sexto, sétimo, oitavo, até o 9, que é nono. Pegando como exemplo, 7/9. Agora, com o 10, temos décimo. E para exemplificar, pegamos 3/10. A partir do 11, basta falar o número e acrescentando avos. Então, temos como exemplo para o 11, 5/11. E para o 12, temos 10/12. Seguimos assim até o 99. Nosso exemplo é 11/99. Mas quando chegamos no 100, muda para centésimo. Assim, a leitura do nosso exemplo fica 1/100. Depois, seguimos com os avos de novo, até chegar em 999. E no 1000, muda para milésimo. E a leitura do nosso exemplo fica 17 milésimos. E depois, voltamos para avos novamente. Ler frações não tem mistério. Até o 10 temos nomes específicos. Depois, é só usar avos, até chegar no centésimo. E lá na frente, no milésimo. O segredo é simples. E como é?
numerador em cima e denominador embaixo. E leitura com atenção. E aí, gostou da aula de hoje? Então já curte, compartilha com os amigos e, claro, segue o canal para não perder os próximos vídeos. Tem muita fração, número e matemática divertida vindo por aí. Até a próxima! Você sabia que muitas frações podem ser escritas de forma mais simples sem mudar o valor? E como funciona a simplificação de frações, professor? Eu também estou curioso para saber. Certo. Acompanhem comigo para entender como funciona. Simplificar uma fração é dividir o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número. Vamos pegar como exemplo a fração 24/48. Vocês conseguem pensar em algum número que divide o 24 e o 48 ao mesmo tempo? Podemos dividir por 2. 24 dividido por 2 dá 12 e 48 dividido por 2 dá 24. Então, com essa divisão, obtemos a fração 12/24. Exatamente. E olhando para essa fração 12/24, será que é possível simplificar novamente? Podemos continuar dividindo por 2, mas também podemos dividir por 4, professor. Então, vamos dividir por 4. 12 dividido por 4 dá 3. E 24 dividido por 4 dá 6. E agora, com a fração 3/6, podemos simplificar novamente por 3. 3 dividido por 3 dá 1. E 6 dividido por 3 dá 2. E assim, obtemos a fração 1/2. Podemos simplificar mais? Não consigo pensar em mais nenhum número para dividir. Eu também não. É porque chegamos na fração irredutível, que é quando não dá mais para simplificar. Se eu tivesse dividido por 2 ao invés de 4, eu chegaria no mesmo resultado, professor. Sim, só que demoraria um pouco mais para chegar na fração irredutível. Quanto maior o número que usamos na simplificação, mais rápido chegamos na fração irredutível. Pegando a mesma fração novamente e dividindo ela por 12, 24 dividido por 12 dá 2. E 48 dividido por 12 dá 4, obtendo assim a fração 2/4. E agora, dividindo por 2, obtemos a fração irredutível 1/2. Exatamente. Chegamos lá mais rápido. E se dividirmos a fração 24/48 por 24? 24 dividido por 24 dá 1. E 48 dividido por 24 dá 2. Assim obtemos a fração irredutível muito mais rápido. Podemos utilizar o MDC do numerador e denominador para simplificar uma única vez. Essas frações simplificadas são equivalentes? Elas são, e uma das maneiras de verificarmos se duas ou mais frações são equivalentes é através da simplificação de frações. E como fazemos isso? Vamos pegar as frações 2/12, 3/18 e 6/36. Simplificando a primeira por 2, obtemos a fração irredutível 1/6. Simplificando a segunda por 3, obtemos a fração irredutível 1/6. E simplificando a última fração por 6, obtemos 1/6 também. Como simplificamos e chegamos na mesma fração irredutível, podemos concluir que elas são equivalentes. E quando devemos simplificar uma fração? Sempre que puder, simplifique. Simplificar frações deixa tudo mais fácil de entender e até ajuda a descobrir quando duas frações são equivalentes. Agora, é só praticar, pessoal. Até a próxima aula! Certo. Até a próxima aula.